Gente querida, paz do Senhor. Amém. Vocês estão felizes? Diga glória a Deus. Amém. Que alegria estar com vocês aqui no segundo culto. E eu estou vendo que essa galera aqui de Realengo é realmente avivada. Eu vi no culto da tarde, achei já muita gente e agora aqui está bombando mesmo, né? Vocês são carioca do fogo com força, né? Glória a Deus. Deus abençoe esse povo tão despertado e voltado para a adoração. Minha gratidão fica registrada a Deus pela vida do querido pastor Renato. Muito obrigado pela gentileza de nos dar a tribuna dessa igreja para entregarmos uma mensagem de Deus para o seu coração. A pastora Ingrid, Deus abençoe e continue os prosperando no ministério. Pastor Felipe, Deus abençoe todos os amigos aqui. Eu tenho algo de Deus para você e eu quero que você saia daqui abastecido pela palavra de Deus. Quem veio ouvir Deus falar, diga amém. Amém. Comigo, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. João 2. Deixa eu só fazer uma propaganda rapidinha aqui, gente. Eu tenho meu livro, eu falo nele, ele saiu do forno faz pouco tempo, eu falo nele como sair da estagnação, do ostracismo, como você sair de uma vida procrastinada para alcançar objetivos e propósitos. O tema deste livro é Vai Nesta Tua Força. Eu falo baseado na vida de Gideão e eu desenvolvo aqui algumas experiências, conto algumas experiências que Deus me deu ao longo da minha vida e que eu tenho certeza que vai ser chaves de Deus para a sua vida, que vai modificar toda a sua história, tá bom? Se você quiser, nos procure. Muitas pessoas já têm sido abençoadas e edificadas através dessa literatura, tá bom? Ler te tira da escravidão, da mente fechada, e você abre a sua mente para a cultura, enobrece o seu conhecimento e com certeza você dá frutos para o reino de Deus, tá bom? Então, adquira, o Evandro vai estar ali na porta e eu provavelmente vou dar um pulinho lá também. Se você quiser, a gente dá um autógrafo e com certeza você vai ser abençoado. Cadê as mulheres aqui? Levanta as mãos para eu conhecer. As mulheres gostam de Bíblia, diga amém. Amém. Gostam de bolsa, diga amém. Amém. Então eu trouxe para vocês a Bíblia Bolsa. Tá bom? Você gosta de bolsa e gosta de Bíblia, ela é uma bolsa, tem várias cores, é linda, olha aqui, e ela tem as palavras de Jesus em vermelho, é fantástico. E se você quiser, ainda tem também harpa cristã. Alguém aqui gosta de cantar ainda harpa? Tem harpa, a bolsa, e é chique no último, e combina com vários looks, tá bom? Então, o varão que está aí, está de olho na varoa e não sabe o que dá uma Bíblia bolsa. A mulher gosta de bolsa e Bíblia, então vai estar o par perfeito para a tua vitória chegar. Você vai resolver essa crise. Pode dar uma bolsa aí também para amiga, para namorada, e enfim, procura lá que com certeza vai ser bênção, tá bom? As esposas já dão uma cutucada aí nos esposos de eu quero uma Bíblia bolsa. Capítulo de número 2 e versículo de número 1 de João. Quem achou, diga amém. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Repita comigo, diga, a mãe de Jesus estava lá. Não, está muito fraco, diga, a mãe de Jesus estava lá. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus serviçais, tudo quanto ele vos disser, fazei. Estavam ali postas 6 talhas de pedra do tipo usada pelos judeus para as purificações. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. E ele disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam. Repita comigo, diga, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam. O mestre-sala chamou o noivo e lhe disse, todo homem no princípio apresenta bom vinho,
E quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior? Mas tu guardastes o bom vinho até agora. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum. Diga ele. Está fraco, diga ele. Sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. E eles não ficaram ali por muitos dias. E você diz amém. Diga comigo, diga o sobrenatural. Está fraco, diga o sobrenatural. Quebra a rotina. Está fraco, diga forte, diga o sobrenatural. Quebra a rotina. Levanta as duas mãos bem alto, se você puder, mas bem alto, desprenda de tudo, dá um brado bem forte. É bom tirar uma foto desse povo assim, ó, para eu mostrar que em Realengo, em baita segunda-feira, tem um povo fantástico, glória a Deus. Bate essa foto aí, minha filha, manda bala, aproveita que esse povo está com a mão levantada e depois tu manda para mim, que eu vou postar lá no meu feed, para mostrar para aqueles paulistanos preguiçosos que não querem ir de segunda para o culto, que aqui tem um povo poderoso. Diga, Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. No nome de Jesus, dá um abraço. Amém. Amém. Gente, capítulo de número 2, versículo de número 1 do Evangelho segundo escreveu João, vai retratar a respeito de um milagre que vai quebrar rotina, um milagre que principia o ministério de Jesus. O ministério de Jesus tem 3 anos de ministério. Jesus viveu 33 anos, mas 3 anos fora o seu ministério. E o exercício do seu ministério, o princípio dele se deu em Caná da Galileia com o primeiro milagre. Há uma especulação muito grande sobre ter acontecido outros milagres, mas o que o cânon das Escrituras nos mostram a partir do Evangelho segundo escreveu João, que o primeiro milagre aponta para a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. Esse casamento é numa aldeia bem pequena, ou numa aldeia que nos dias de Jesus aproximadamente cabiam lá, nessa aldeia moravam lá aproximadamente 60, 70 pessoas. Caná da Galileia é o nome, mas o original do nome significa Cafar Caná, o lugar de vinhas, o lugar de transformação. Exatamente nesse lugar que vai acontecer esse casamento. Esse casamento é um casamento que acontece à moda judaica, diferente de qualquer um outro evento ou um outro casamento que a gente pode ver aí em qualquer outra cultura. Primeiro porque o casamento judaico, ele não se dá a realização da sua festa, da sua celebração um dia. A gente passa durante um tempo prolongado se preparando para o dia do casamento, e o dia do casamento, quem já casou sabe disso, e já fez comemoração, celebração, sabe que o dia que passa mais rápido é o dia da celebração. Na hora da celebração, aí são 2, 3, 4 horas de celebração que passa, e os que menos aproveitam são os noivos. É tão corrido, cumprimenta tanta gente, gasta-se tanto dinheiro. Na celebração judaica não funciona assim. A celebração judaica, ela se dá uma semana de celebração. É uma semana intensa, onde as pessoas se deslocam de suas casas para ir celebrar com os noivos. Então a casa que abre porta para fazer essa celebração, vale dizer a vocês que as pessoas, elas abrem mão até dos seus empregos, dos seus compromissos, a fim de ficar exatamente à disposição dos cônjuges para a celebração. Nos dias de Jesus e também no Velho Testamento, o casamento se dava geralmente na estação da primavera. Se você ler o livro de Cantares, você vai perceber que a estação da primavera, que é a estação de muitas flores, era a estação que se fazia muitos casamentos. E aqui vai ter um casamento lá em Cantares de Salomão, que o noivo canta para a noiva, dizendo: chegou o tempo da primavera, chegou o tempo das flores, e agora o tempo de cantar chegou, o tempo de ajuntamento. Esse é um tempo de alegria
Naquela época não se batia foto, não se tirava retrato, então eles escolhiam uma data em que o clima fosse favorável e também o ambiente trouxesse à memória aquela imagem que perduraria por muitos e muitos dias e muitos anos. Então eles escolhiam geralmente a estação da primavera. Provavelmente esse casamento tenha acontecido na estação da primavera e vai acontecer lá na aldeia de Cafarcaná ou Caná da Galileia. O que vale a gente pensar aqui é que é uma semana de festa. Então a casa que abre porta para receber esta celebração precisa ser uma casa de pessoas hospitaleiras. Por quê? Porque todas as pessoas que abrem mão do seu dia a dia e que vão para essa festa, elas vão para essa festa para celebrar, elas vão para comer, beber, dançar, se alegrar com aqueles cônjuges dos quais convidaram eles para participar. Segundo a tradição, eu estava lendo um artigo e o escritor, ele chega a dizer que nos dias desse casamento, quando uma pessoa fosse constrangida dentro dessa celebração, porque ela abdicava de tudo que tinha para vivenciar a festa daquele cônjuge, se ela não recebesse o tratamento adequado pelo fato dela ter aberto mão da sua vida uma semana para celebrar, ela poderia até entrar em juízo contra aquela pessoa por falta de tratamento. E uma das questões que era muito levada a sério era a forma como se abordava a mesa, como você recepcionava o seu convidado, a começar da qualidade do vinho, que tinha que ser sempre da melhor qualidade até a inferior, dependendo da condição social. Preste muita atenção, porque esse casamento vai começar, ele vai acontecer, e quando eu leio aqui o capítulo de número 2, parece que eu estou vendo uma tela pintada. Então, vamos prestar muita atenção como é que vai funcionar esse casamento. No terceiro dia, provavelmente lá para terça-feira, na segunda ou terça-feira, vai acontecer esse casamento, e vai ser durante uma semana toda, de festa, regada de dança, alegria, e os cônjuges estão lá para participar desse momento. Jesus está principiando o seu ministério. Jesus aqui já é Rabone, Jesus aqui já é mestre. Os discípulos estão acompanhando Jesus aqui, nessa festa de casamento, não por causa de milagre que ele fez. Ninguém aqui dos discípulos tinha visto Jesus realizar milagre. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha ressuscitado ninguém, Jesus não tinha expulsado nenhum demônio. E o que é que fez os discípulos acompanhar ou ir atrás de Jesus? Os seus ensinos, que desde muito novo, já desde adolescente, a Bíblia diz que o Espírito Santo havia o ungido, e ele com muita intrepidez ensinava já nas sinagogas, e os mestres ficavam assustados de tamanho conhecimento que ele abordava, até os escribas, que eram os advogados da lei. Por que Pedro, Tiago, João estão acompanhando Jesus? Não é por causa de milagre, eles estão acompanhando Jesus por causa do seu ensino, porque quem anda atrás de Jesus por causa de milagre pode perecer, mas quem anda atrás de Jesus por causa do seu ensino sempre está satisfeito com a sua palavra. Diga para quem está do teu lado, diga: vai atrás de Jesus. Diga aí, não por causa do milagre, mas por causa da palavra. Diga: o que te leva à vida eterna não é o milagre. Diga: o milagre perece, mas a palavra te leva para a vida eterna. Tem alguém aqui para dizer amém? Diga forte, diga: um milagre pode perecer, mas a palavra te leva para a vida eterna. Então Jesus está indo aqui, e ninguém tinha sabido ainda que Jesus fazia milagre. A única aqui que sabia que Jesus era Deus, quem era? Maria. Quem era? Fale mais alto, quem era? Maria. Pedro tentou entender, não conseguiu. João tentou entender, não conseguiu. Tiago tentou entender, não conseguiu. Ninguém conseguiu. A única que entendia e sabia que ele era Deus era Maria. A Bíblia diz: e Maria conferia todas as palavras no seu coração, porque quem recebe promessa consegue guardar, e quem consegue guardar confere todas elas no seu coração. Deus está dizendo: o que eu te fiz como promessa,
guardada no seu coração. Só confira, porque não vai cair nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhuma letra. A palavra vai cumprir. Dá um sacode em quem está do teu lado, diga: a palavra vai cumprir. Diga: confere a promessa, que a promessa está de pé. Tem alguém aqui para dar glória a Deus, gente? A promessa está de pé. Só que Jesus está indo para uma aldeia, e essa aldeia, provavelmente quem está recebendo, é dentro de uma casa, e essa casa, ela é uma casa de construção grega. Nos dias de Jesus, as maiores casas, elas eram um modelo grego. A casa mais alta dos dias de Jesus era um prédio de 3 andares. Quantos andares, gente? 3. Esse prédio se chamava cenáculo, até os dias de Paulo. Vocês se lembram que Paulo foi pregar numa casa, que era cenáculo. A Bíblia diz que ele estava pregando, e no 3º andar, as luzes das lamparinas estavam fumaçando muito, e ele estava tão feliz para contar as novidades, porque ele tinha chegado na cidade, ele queria pregar tanto, aquele dia que o pregador está tão emocionado, que quer pregar até meia-noite, e a Bíblia diz que estava passando já para virar a vigília, e tem um rapaz que está sentado na janela, no 3º andar, é numa casa como essa, que provavelmente deva ter acontecido o casamento, aonde Jesus está indo para essa festa. Então, uma casa como essa, era uma casa chamada cenáculo, que tinha alguns ambientes, e dentro desses ambientes, no meio deles também havia um ambiente para recepção. É lá que vai acontecer esse casamento. Jesus está indo apenas como convidado de Maria, porque a figura principal aqui desse casamento de convite não é Jesus. Jesus, nesse casamento, é só filho de Maria. E eu não vou fazer nenhuma mariolatria não, mas a gente vai usar o texto aqui para você entender o que vai acontecer. Jesus aqui nesse texto, ele é apenas conhecido como filho de Maria. Ele já é Deus, ele já carrega consigo a onisciência. Ele já está indo para uma festa onde ele sabe que ele vai fazer a primeira transformação, que é o milagre de água em vinho, que ele vai transformar. Mas até então, ele não se deu a conhecer. Quem era a figura mais celebrada num casamento como esse? A figura mais celebrada depois dos noivos eram aqueles que eram os parentes mais próximos. Por que Jesus foi para essa festa? Jesus foi para essa festa, a Bíblia não dá detalhes, mas é provável que Jesus tenha ido para essa festa, porque a mãe de Jesus era a parente mais próxima dos noivos, e pelo fato da mãe de Jesus ser a parente mais próxima dos noivos, o convite se estendeu para Jesus e para os seus discípulos, porque aonde Jesus chega, a galera dele chega atrás. Impossível Jesus chegar sozinho. Se ele vai alguém atrás. Então Maria é a figura principal. Olha que coisa tremenda. E é fantástico isso, porque João faz questão de descrever. Veja que coisa, se a gente ler superficialmente o texto, nós não vamos entender isso. Mas se a gente olhar e mergulhar na Escritura, a gente vai prestar atenção. E aí você vai fazer uma pergunta. Por quê? Porque capítulo 2 trata da transformação da água em vinho. Fale mais alto. Transformação da água em vinho. De novo, transformação da água em vinho. Então, se eu fosse João, eu escreveria o texto assim. Olhe para cá. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E quem estava lá? Quem é que vai transformar água em vinho? Fale mais alto. Quem é que vai transformar água em vinho? Mas João diz assim, ó, no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Como é que ele vai transformar a água em vinho? E João diz assim, a mãe dele estava lá. Que é que eu entendo isso? A hora de Jesus se manifestar como Deus que faz milagre, ainda não havia chegado. E ele não briga com Maria, porque Maria é a única que sabe que ele é Deus. Ele não briga com Maria, para Maria o revelar antes da hora. Já viu gente que tem necessidade de se mostrar para ser reconhecido e aplaudido? Já viu gente assim?
Se Jesus fosse qualquer briguento ou ansioso para se revelar antes da hora, ele ia dizer para Maria assim: hoje eu vou transformar água em vinho. A senhora é a figura principal, mas me apresenta lá, porque eu, em relação ao Espírito, eu sou maior, porque eu sou Deus. No Espírito, eu sou Deus, e ainda não fui manifestado e vou me manifestar hoje. Mas quem é? Tem um ditado que não bota melancia na cabeça antes da hora. Diga para quem está do teu lado aí, diga: não tenta colocar os carros na frente dos bois, porque o que é seu vai ser revelado na hora certa. Pergunta para quem está do teu lado aí, diga: tem uma promessa? Não, está fraco, diga: tem uma promessa. Aguarda o teu tempo, que a tua hora vai chegar, sem você precisar brigar pelo espaço que já é seu. A gente vê isso muito em empresa. Não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes tem alguém que sabe menos que você, tem menos habilidade que você, menos tempo que você e ganha mais que você. Aí você quer tentar entender porque você sabe mais, tem uma visualização panorâmica da coisa e ainda não está no lugar do reconhecimento. Jesus, sendo maior, teve a humildade de ficar no lugar que não era dele, para aguardar a hora do Pai. Deus está dizendo: se você tiver coragem e humildade de aguentar no lugar inferior, que não é o seu, que não diz respeito a você, respeitar quem é menor do que você, entendendo que estar no lugar que é inferior, que você merecia uma honra maior, mas ainda não chegou, porque a grandeza não é sentar no lugar que diz respeito a mim. A grandeza é eu saber ficar no lugar inferior sem perder a expectativa daquilo que está me esperando. Estou sentindo Deus aqui, já eu corro aqui, hein? Pega na mão de quem está do teu lado aí e diga: se você esperar o tempo do seu reconhecimento, quando chegar, demônio nenhum vai te segurar. E a gente vai entender por que Maria está lá. É engraçado a gente pensar nisso, porque se é Jesus que vai transformar água em vinho, por que João não colocou Jesus está lá? Ele não colocou Jesus está lá, ele colocou Maria está lá. Ela é menor, mas ela tem uma função importantíssima. Eu disse para vocês que Maria é a parente mais próxima dos cônjuges. Se ela é a parente mais próxima dos cônjuges, provavelmente Jesus está acompanhando sua mãe, levando seus discípulos, e essa festa, ela se dá por uma semana. Aí entra Maria aqui, porque a gente precisa entender o papel dela. Ela está lá para quê? Para dançar, para comer e beber? Não! Ela está lá para pôr a mão na massa. Porque se ela é a parente mais próxima, tem algumas figuras fantásticas que o texto destaca. Primeiro, cônjuge. Segundo, os pais dos noivos, que provavelmente está lá. Terceiro, mestre-sala. Quem é o mestre-sala? É o cara que faz a degustação, prova vinho, conhece teor, qualidade, ele sabe de tudo. Quarto, os serventes. Dentro de um ambiente, numa casa como essa que dá uma semana,
que as pessoas estão lá, quem abre a porta da casa tem que ter espírito de hospitalidade. E espírito de hospitalidade nada tem a ver com riqueza. Porque tem gente que é rico de maré e não sabe receber. E tem gente que é pobre de maré e você quer morar com ele de tanto aconchego que ele te dá. Porque hospitalidade, e a Bíblia diz que gente na terra, sem saber, hospedaram anjos. Hospitalidade nada tem a ver com o que eu boto na mesa. Hospitalidade é como eu sei receber, como eu abraço a minha visita, como eu sou cordial, como eu apresento a boa vontade. E essa casa aqui provavelmente é uma casa de hospitaleiros, de pessoas que sabem receber. E para começar, o mestre-sala era aquele que se programava durante o processo do casamento. E ele já tinha combinado com a família antes, porque todo casamento que durava uma semana, que é a celebração judaica da festa, precisa começar com um vinho de boa qualidade, apreciando todos os convidados. E aí, dependendo da condição social, essa qualidade ia caindo, até chegar o último dia, sendo que todos os dias da festa deveria ser regado de muito vinho. Se faltasse vinho, porque vinho representava a alegria e satisfação desta reunião, se faltasse vinho, ou algum convidado fosse constrangido por falta de hospitalidade, como eles deixavam o plantio, porque a maioria deles trabalhavam no Oriente daqueles dias, na terra, então eles esperavam a estação da primavera para ser um ambiente gostoso, bacana, florido, para se relembrar e agora estar ali em confraternização. Se eles fossem constrangidos, eles poderiam entrar com uma ação com o indivíduo, contra aquele indivíduo que tinha dado maus tratos a eles, e eles tinham que pagar a semana de trabalho deles que eles tinham aplicado para festejar com o cônjuge. Então faltar com qualidade de vinho verdadeira, não dar vinho, não dar música, não dar alegria, era uma falta de empatia com os convidados. Então tinha que sair tudo muito detalhado. Por isso que tinha o mestre-sala que verificava a qualidade, o mestre-sala que verificava teor e ia controlando de acordo com o que tudo estava acontecendo. E aí a Bíblia diz: Maria está lá. Está lá onde? Sentada no sofá? Não. Deitada na cama? Não. Onde Maria está, pastor? Na cozinha. Fazendo o quê? Cuidando dos detalhes, porque os convidados iam para comer, beber e se alegrar. Como Maria estava lá, e ela era próxima dos cônjuges, ela era uma das que conhecia a finança da casa, ela era uma das que conhecia a situação social da casa, e ela sabia o que tinha na despensa durante todos os dias para servir para os convidados. Ela não foi para comer e beber, ela foi para botar a mão na massa, e era alguém da intimidade, mas era aquela que havia sido levantada para entrar na intimidade e não permitir, ouça, não permitir que uma informação vazasse para quem não tivesse preparação, para não acabar uma semana de festa. Diga para quem está do teu lado aí, diga: quando Deus te levantar, não, me ajuda, por favor, diga: quando Deus te levantar, diga: procure ter zelo, para não levar a informação da intimidade de onde você está, para quem não pode ouvir. Segura as palmas aí, segura as palmas aí, segura as palmas aí. Calma aí, que daqui a pouco a gente vai adorar. Mas eu preciso de você. Olha para cá. Posso falar bem aberto? Posso falar? Aguenta aí, segura na cadeira para não te dar mal-estar. Para de ser boca aberta. Dá uma sacudida em quem está do teu lado aí, diga: Deus está contando com você.
para aprender a guardar segredo. Diga, porque nem tudo que se vê na intimidade pode abrir ao público. Diga, se você está na intimidade, diga, se você está na intimidade do louvor, diga aí, guarda o que você aprendeu lá. Se você está na intimidade do ministério, guarda o que é do ministério, fica no ministério. O que é do louvor fica no louvor. O que é dos obreiros fica nos obreiros. O que é do casamento fica no casamento. O que é da empresa fica na empresa. Oh, ei, eu preciso profetizar. Deus está contando com gente que nem Maria, que sabe ver problemas em determinados lugares e não levar para onde não deve ser levado. Ei, se Maria detecta a falta de vinho no casamento e bota a boca no trombone e avisa para a festa, para quem tinha ido para comer e beber e não tinha preparação para receber, é todo mundo que tem preparação para aguentar a bomba e desarmar ela. Aí você está perguntando, por que, Senhor, toda bomba cai no meu colo? Porque Deus conta com você para desarmar ela. Estou sentindo Deus aqui, hein? Diga para quem está do teu lado, diga, Deus te chamou para desarmar a bomba, diga aí. Não, você não está entendendo, diga, Deus te chamou para desarmar a bomba. Diga para quem está do outro lado, diga, aprende a ver o problema, diga aí, aprende a ver o problema e desarmar ele sem levar para quem não pode ajustar. Ei, se você vê o problema e você dobra ele ao quadrado e além de não resolver, você conta para quem não pode resolver, aí tu vai para o Facebook, tu vai para o Instagram, tu vai para o WhatsApp, tu vai abrir a boca para quem não tem preparação, você vai estragar aquilo que está começando. E Deus te trouxe hoje aqui. Eu não vim aqui brincar, eu vim aqui como profeta. Deus está dizendo, quer ver milagre? Bota um freio nessa guerra, porque eu sei aonde te coloquei. Deus está dizendo para alguém, eu sei aonde te coloquei e por que eu posso contar com você. Vá profetizar, quem quiser gostar, goste, quem não quiser fica me olhando, e quem quiser dá glória. Deus não conta com fofoqueiro, Deus não conta com mentiroso, Deus não conta com quem gosta de se aproveitar, Deus não conta com quem gosta de tripudiar na situação alheia. Deus conta com quem olha para algum problema e diz assim, eu não posso resolver, mas eu sei quem eu trouxe, eu sei quem vai resolver. Eu sei. Você vai vir comigo no glória ou vai ficar me olhando? Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Diga forte, diga eu. Tá fraco, diga forte, diga eu. Fui chamado para desarmar a bomba. É por isso que Maria está lá. Maria não está lá para ser maior do que Jesus. Tu está achando que tu está lá para desfilar? Oi? Está achando que está lá para ser a bolacha mais gostosa do pacote? Você está lá para desarmar a bomba. Você está lá para mostrar quem anda com você. Você está lá para mostrar quem foi que te deu o suporte e quem você vai manifestar. Maria é a peça fundamental. Repita comigo para você não esquecer. Diga Maria. Está fraco, diga forte, diga Maria. É a peça fundamental. Fale mais alto, diga que vai revelar quem ela levou. A crise está instalada lá. Eu não sei se no quarto dia, eu não sei se no quinto, mas o pau quebrou. Porque nos entre copos e entre taças, posso derramar aqui um pouquinho aqui? Na distribuição, Maria está olhando
E quando ela percebeu, não tinha vinho para o final da festa. E falta vinho numa casa que era provavelmente um cenáculo onde estava acontecendo festa ali. E ali, aquela galera que estava ali, não ia e voltava para casa. A galera ali dormia ali, comia ali, bebia ali, celebrava ali durante uma semana. E quem estava ali durante uma semana tinha que ter provisão. Porque quem tinha casado e tinha convidado, se vira, porque você convidou, então agora o povo vai comer, beber e dançar o tempo todo. Ninguém mandou você convidar, já que convidou, arca, porque eu deixei todas as minhas responsabilidades para celebrar contigo. Então celebra e põe comida e vinho na mesa. Era exatamente assim. E você sabe que notícia ruim em cidade pequena é que nem farinha no vento. Soprou, já era. Quando Maria viu que essa notícia ia sair da cozinha e ia tomar conta da casa, nos ouvidos de quem não tinha preparação, diga para quem está do outro lado aí, diga, não deixa que o problema caia no ouvido de quem não tem preparação. Deus está dando um recado para alguém aqui. Deus está avisando para você. Você é o divulgador. Você pode frear ou você vai sair daqui hoje decidido. Quem eu sou? Eu sou o que divulga o problema? Ou eu sou o que desarma a bomba? Quem é você aqui hoje? Olhe para cá. Eu não estou brincando de pregar. Eu estou pregando para alguém aqui. Olhe para cá. Que você está sofrendo consequências porque você soltou o que não deveria soltar. É noite da vitória, mas você precisa levar esse rei aqui também para você sair daqui abençoado. É uma lição de Deus para você. Você está vivendo coisas, você está colhendo coisas de atitudes precipitadas que você fez, falou, e aí a gente fala, a gente abre a boca, a gente se precipita, e depois Deus não cumpre, aí a gente culpa o profeta, culpa o pregador, culpa o ministério, culpa Deus e o mundo, e Deus está dizendo, o seu problema foi que você abriu a boca para quem não era para ser aberta. Mas quando Maria viu o problema, Maria reteve. E a Bíblia diz que ela imediatamente, percebendo o movimento da casa, ela logo chamou quem ela tinha levado. Mas ela não sabe que ele vai transformar, porque ela nunca tinha visto ele transformar absolutamente nada. A única coisa que Jesus manifestava a fazer era ensinar e cuidar da carpintaria do seu pai. E ali, se precisava de alguém para resolver um problema, que não se dava para comprar mais vinho, porque a festa já estava acontecendo. Então ali, não era alguém que fizesse reposição, era alguém que fizesse provisão. Ela nunca tinha visto Jesus prover nada. Como é que ela tem a habilidade de levar a Jesus um problema e dizer para Jesus assim, porque Jesus era filho de carpinteiro, trabalhava na carpintaria, ele pregava a palavra, mas ele nunca tinha dito que ele faria milagres, porque ele não tinha falado absolutamente nada e nem ela tinha visto. Ela sabia que ele era o filho de Deus, mas ela não sabia que horas haveria de manifestar. Mas quem anda com Jesus percebe quando ele quer trabalhar. Ela olhou para ele e disse assim, ó, o vinho acabou. Quando ela falou para Jesus, o vinho acabou, ela não fala mais como mãe e filho. Ela fala como serva e Deus. E aí ele, na condição de Deus e a serva, deu a ela uma resposta precisa, que se a gente olhar na ótica humana, a gente vai achar que é uma falta de educação, porque como é que um filho olha para a mãe e diz assim, não é chegada a minha hora?
Tu responde isso para sua mãe numa emergência que ela vai te solicitar? Jamais! A minha mãe dá uma bufetada na minha cara e eu caio para o lado. Não tem condição de você responder isso para uma senhora. Quando ela ouve ele falando, ela tem uma postura que é fantástica. Imagine o pastor Renato vir falar para mim alguma coisa e eu dizer para ele: Renato, não chegou a minha hora, você vai contar comigo? Jamais. Por quê? Porque você vai se ausentar, porque você sabe que não há possibilidade nenhuma de uma manifestação ou alguma ação minha. A Bíblia diz que depois que Jesus respondeu isso para ela, vírgula, diz assim: virando-se para o servente, ela disse: faça tudo o que ele mandar. Como é que essa mulher sabe que ele vai mandar alguma coisa, se ele acabou de dizer para ela que não era chegada a minha hora? Aí que a gente vai entender. Ele está dizendo para ela o seguinte: você está agoniada com o que viu. Eu, como Deus, já vi que está tudo sob controle, porque eu estou em outro tempo. Pega na mão de quem está do teu lado aí, diga: o que te desespera não está fraco. Diga: o que te desespera não assusta Deus. Não está fraco. Diga: o que te deixa fora de controle não pega Deus de surpresa. Olha para a cara de quem está do teu lado e diga para ele: diga, para você está fraco. Diga: para você está tudo descontrolado. Agora profetiza, diga: mas para o céu está sob controle. Levanta a mão para dar um glória. Eu dou 1 minuto para você levantar a mão e dar um glória. Bate na mão de pelo menos 3 pessoas e diga: está sob controle. Está sob controle. Essa prova está sob controle. Essa guerra está sob controle. Essa doença está sob controle. Essa porta fechada está sob controle. Está sob controle. Se eu fosse você, eu dava um pulo dessa cadeira, abria essa boca. Está sob controle. Dá 1 minuto para você adorar, hein? Olha para cá, para a gente terminar. Fica de pé aí, que aí é bom que eu termino mais rápido. Olha pra cá. Aí ela disse para os serventes assim, ó. Olha pra cá. Ela disse para os serventes: faça tudo. Repita comigo, diga: faça tudo. Não está fraco, eu quero que vocês bradem. Diga: faça tudo o que ele vos mandar. Foi a ordem. Qual foi a ordem? Faça tudo. Não, eu pergunto e vocês respondem: faça tudo. Não, está muito fraco, é para vocês bradar: faça tudo. Aí Jesus chega para os serventes, olha para os serventes e diz assim, ó: encham as talhas. O que Jesus mandou fazer, gente? Está fraco? O que Jesus mandou o que Jesus mandou fazer? As talhas eram talhas da purificação. Talhas da purificação. As talhas da purificação servia para quê? Alguém sabe me dizer? Para o quê? Limpeza. Limpeza do quê? Mãos e pés. Tinha judeus que era tão ortodoxo que quando chegava numa festa, por que eram 6 talhas? Número de homem. E era lá que o homem se apresentava, porque todo o alimento tocado primeiro precisa ser celebrado a Deus, e para que você sente a mesa, você tem que se purificar de toda a sua imundícia. Tinha gente que não só lavava as mãos, como lavava os pés, e tinha outros que aproveitava e já tomava banho.
Então as 6 talhas da purificação, porque todo mundo que entrou esvaziou, porque se limpou e entrou para a festa para festejar. Aí Jesus, sem explicar quem era, porque eles estão obedecendo Maria, porque Maria é a parente do noivo, então ela sabe o que está falando. Aí Maria diz assim, ó, faz o que eles mandar, faz tudo o que ele mandar. E os caras antes obedeciam quem? O mestre Sala. Mas agora eles não vão obedecer mais o mestre Sala, porque o mestre Sala não tem poder de prover, ele só tem poder de repor. E ele não tem mais o que repor. Então agora eles estão dependendo de quem vai prover. Mas eles não sabem como é que vai prover. Aí Jesus disse assim, ó, encha as talhas. Só que encher as talhas na cultura judaica era sinal que ia chegar mais gente. Esses caras devem ter pirado. Por quê? Porque talha cheia, a Bíblia diz que as talhas estavam fale mais alto, as talhas estavam porque todo mundo que entrou lavou a mão, lavou o pé, tomou banho e se limpou, e a água esvaziou. Aí vem um cara que sabe, porque os serventes sabiam que o vinho tinha acabado, eles tinham visto. O mestre Sala também sabe que tem crise de vinho. Se não tem vinho para quem está lá dentro, como é que um cara doido olha para o servente e diz assim, ó, enche mais talha? Eles estão pensando o seguinte, que homem é esse? Já está vendo que tem uma crise, que o vinho daqui não dá nem para quem está aqui, quem mais ele chamou? Diga para quem está do outro lado, diga, no processo do milagre. Não, está fraco, diga, no processo do milagre, não pergunta, só enche as talhas. Dá um toque em quem está do teu lado aí, diga para ele, diga, sabe qual é o nosso problema? É que a gente pergunta muito. Alguém aqui já teve a oportunidade de ver o tamanho de uma talha? A talha, ela é mais ou menos, escute aqui, ó, olha para cá. A talha de pedra, ela é mais ou menos nessa altura, aberta assim e de pedra. A Bíblia diz que era de 2 a 3 metretas, mais ou menos essa medida aqui. Então eram 6. Caná da Galileia é uma cidade pequena. Não dá para encher uma talha com um copinho. Até porque se a cidade era pequena, não tinha torneira suficiente e não dava para puxar aquela talha. Então como é que vai encher essa talha? Vai para o poço. Vai para o poço. Então tu chega no poço, não tem outra talha porque não dá para puxar e levar lá. Então a gente tem que dar tantas voltas. Então encheu o caneco, vai na talha. Não encheu, volta ao processo. E Jesus lá olhando, pega de novo. Mas eu já cantei. A pergunta não é se cantou. Mas eu já orei. A pergunta não é se orou. A pergunta é, encheu a talha? Porque a gente canta um hino, a gente acha que já encheu. A gente faz uma conferência, já acha que encheu. É 6 fios. E Jesus falou assim, ó, encha tudo. Diga para quem está do outro lado, diga, encheu tudo. Diga, se não encheu, continua dando volta, até encher tudo. Ó para cá que a gente já vai terminar. E Jesus ali, ó, a festa acontecendo, Maria na cozinha, os serventes enchendo, provavelmente murmurando, provavelmente com raiva, dizendo assim, que cara é esse que mandou encher essas talhas? Ele não está vendo que não tem mais vinho para quem está aí dentro, e ele mandou encher, bora encher. Você viu que cara doido? Que homem é esse? Filho de Maria, diz que é da parente mais próxima desse cara. O que ele está querendo fazer? E murmurando, mas enchendo, murmurando, mas enchendo. A Bíblia diz que quando encheu, Jesus disse assim, encheu.
Aí a Bíblia diz que Jesus falou: pega um pouco de lá e leva para aquele cara. Aí a Bíblia diz que quem levou sabia que estava levando. Quem pegou da talha para levar. E o engraçado é que o problema da vergonha, se faltasse vinho, ia ficar na cara de quem? A fofoca ia dar como? Olha, fomos no casamento de fulano e faltou vinho para aquele casal, e eles estão em grande vergonha porque Deus não confirmou e lá não tem alegria. Só que se fosse assim, Jesus deveria ter falado o seguinte: pega essa parte e dá para os noivos beber. Só que os noivos não entendiam de qualidade. Aí Jesus dá para o cara que entende de qualidade, mas quem está servindo está achando que está levando água. A Bíblia diz: não sabia. E o milagre é maior. Por quê? Porque o cara acha que está levando água, e a gente pode comprovar cientificamente que ele viu que era água e já tinha mudado. Segundo milagre, não mudou a cor, mas mudou a essência. A Bíblia diz que quando o mestre Sala provou que ele acha que é água, a Bíblia diz que ele fez assim, ó. Quando ele provou, ele gritou: chama o noivo! E quem levou assustou. Disse: chama o noivo por quê? Porque você me trouxe vinho. Ele disse: vinho? Que vinho? Aquele homem ali, ó, o filho da parente dos noivos, mandou eu ir, voltar, e voltar, e voltar. Eu trouxe água, eu tirei água, eu coloquei água. A pergunta que não quer calar é: que horas virou vinho que eu não vi? Pega na mão de quem está do teu lado aí e diga: vai cantando. Não, tá fraco. Diga: vai cantando, vai orando, vai fazendo um desafio. Olha bem na cara dele e diga: vai virar vinho e você nem vai ver. Diga: vai virar milagre e você nem vai ver. Vai virar providência e você nem vai ver. Abre a boca, dá um minuto de glória. Para terminar. Calamaste como nasce a labacheia. Doremene canta lamas. Eu queria que você profetizasse para quem está do teu lado. Me ajuda a profetizar, pelo amor de Deus. Diga para quem está do teu lado, diga: já virou vinho e você nem percebeu. Diga: essa prova já até acabou e você nem percebeu. Diga para quem está do teu lado, diga: alguém já viu e você ainda não conseguiu ver. Diga: alguém já percebeu e você nem conseguiu perceber. Ei, você nem percebeu, mas essa prova já virou vitória. Para você dar glória, por favor. Para terminar, diga bem alto, bem forte, diga: o mestre Sala. Tá fraco, diga forte, diga: o mestre Sala é nada mais, nada menos do que o termômetro, do que o que consegue avaliar. Diga: o mestre Sala é o teste de qualidade. Diga: quando Deus te transformar, quando Deus mudar algo em você, os primeiros a perceber vão ser os murmuradores, porque não tem ninguém melhor do que murmurador para testar mudança em você quando você muda.
Ele vai lutar com você para ver você xingar, aí você não xinga. Ele vai lutar com você para ver você brigar, aí você não briga. Ele vai lutar com você para você ir tirar desaforo e você não tira. Aí ele diz: não é que mudou? Não é que mudou? Eu percebi que mudou. Mudou por quê? Porque se fosse em outra hora você já chutava a mesa, quebrava os baldes, jogava as panelas, e você está dando glória a Deus. Mudou, mudou, mudou. Deus está dizendo: até quem está esperando uma reação adversa de você vai perceber: a água virou vinho. Esse milagre nada menos era do que Jesus apontando para a transformação, não só daquilo que era físico. Era Jesus dizendo assim: quem chegou agora está tirando o vinho velho da lei e anunciando o novo vinho, que é a graça. Porque o vinho velho da lei vai acabar, mas o vinho da verdadeira graça. Dá um toque em quem está do teu lado e diga: nós estamos tomando até agora e não vai acabar mais. Porque esta alegria, ela vem daquele que estendeu a mão lá no Calvário. Ele disse: eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder. Diga para quem está do teu lado, diga: tinha tudo, diga aí, tinha tudo para ser um casamento normal. Tá fraco, diga forte, diga: tinha tudo para, além de ser um casamento normal, acabar em fracasso ou ficar na rotina. Diga: mas a graça de Jesus quebrou a rotina e fez o sobrenatural. Ah não, ah não, ah não. Se eu fosse você, eu aumentava o barulho do glória. Olha para quem está do teu lado aí, declara para ele. Você pode ser boca de Deus aí? Você pode? Olha para ele, pega na mão dele assim, ó. Pega na mão dela, diga: a graça. Não, fala olhando, diga: a graça vai quebrar a rotina e vai gerar sobrenatural. A graça vai quebrar a rotina e vai gerar o sobrenatural. A graça vai quebrar a rotina, vai quebrar a rotina dessa doença, vai quebrar a rotina dessa depressão. Receba teu milagre agora.